Quem tem a Bíblia, diga glória a Deus. Diga eu. Os irmãos que pudessem colocar sobre os seus pés, para nós estar iniciando a leitura bíblica. A leitura a qual nós iremos fazer está em 1 Crônicas, capítulo 13. 1 Crônicas, capítulo 13. Faça aqui meus atributos de gratidão a Deus pelas vidas, né? Estou vendo aqui pessoas diferentes. Quem está aqui pela primeira vez, levanta a mão assim, ó. Deus abençoe, irmã ali, aqui, seja bem-vinda, viu? A casa do Senhor é a sua casa. Todos os dias nós temos culto, menos no sábado, mas no sábado está tendo evento. E é evento poderoso, meus irmãos, venha, tá? Sábado agora nós vamos ter um encontro das mulheres. Vai estar uma bênção, dia 25/10. Vai estar uma bênção, meus irmãos, venha. Você que já viu, né, festa linda, venha que você vai ver coisas diferentes que você não viu ainda. Vai ser uma maravilha, irmãos. Eu estou falando daquilo que eu participo. Vai ser muito bonito mesmo, encontro das mulheres. Venha todos vocês, viu? Não deixa de vir. Quem vai vir, levantar a mão assim, diga glória a Deus. Poucas pessoas, meus irmãos. Não, vai ser de noite, a partir das 6h30, das 18h30, a partir das 19h. Já vai estar abrindo aqui um culto e vai ser festa linda. Venha mais cedo, porque vai vir muita gente para você encontrar o seu assento. Amém? Vou me perguntar de novo, quem vai vir, levanta as mãos. Meu Deus, tá bom, né, meus irmãos? Nem por força, nem por violência. Irmãos, Deus abençoe a vida dos visitantes. Tem alguém de outra denominação que está nos visitando aqui pela primeira vez? Se tiver, levanta a mão. Deus abençoe, minha irmã, Pai do Senhor Jesus. Seja sempre bem-vinda, tá? Sem restrição. Que Deus possa te dar aquilo que você veio buscar nessa manhã de salvação. E a senhora também seja muito bem-vinda, tá? Seja abraçada pelo nosso amor, pelo nosso carinho. E os demais que já são de casa, Deus abençoe a vida de todos, meus irmãos. A paz do Senhor. A paz do Senhor lá fora. Deus abençoe a senhora aí. Isso, receba a paz do Senhor, leva para sua casa. Aleluia, Jesus. Quem achou aí o livro de 1 Crônicas, capítulo 13? Glórias a Deus. Nós vamos fazer a leitura e nós temos aqui um Deus que irá falar conosco. Diz assim a palavra de Deus, meus irmãos. A epígrafe do texto está escrito assim: a arca é depositada na casa de Obed-edom. Diz assim a palavra do Senhor. E Davi, ele tomou conselho com seus capitães de milhares e de centenas e de todos os líderes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: bem vos pareceis que isto vem do Senhor nosso Deus. Enviaremos depressa um mensageiro a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e os sacerdotes e os levitas e a sua cidade e os seus arrebaldes, para que se reúna conosco, e tornaremos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nós buscamos porque não a buscou nos dias de Saul. Então disse toda a congregação, e fizeram assim, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Convocou Davi todo Israel, desde Sião até o Egito, e chegaram até Amate, e trouxeram a arca de Deus a Quiriate e Jearim. Então Davi, com todo Israel, subiu a Baala, a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus ao Senhor, que habita entre os querubins, sobre a qual invocaram o seu nome. E levaram a arca de Deus da casa de Abinadab sobre um carro novo. Uza e Aiô guiavam o carro, e Davi e toda a Israel alegraram-se perante o Senhor,
com toda a sua força, com cântico, com harpa, com saltério, com tamborim, com símbolos e também com trombeta. E chegado a ira de Quidom, estava Uza, então estendeu Uza a sua mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então acendeu a ira do Senhor contra Uza e Eli, e feriu por ter estendido as mãos na arca, e morreu ali perante Deus. Soberano Deus, esta é a tua palavra, Pai. Fala conosco, descodifica os teus mistérios aqui nesta manhã e enche o coração de cada um da certeza do teu poder. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diga amém. Toda a igreja diga amém. Amém. Bate palmas e glorifica o Senhor. Aleluia. Aleluia. Irmãos, esse assunto aqui é um assunto bem familiar, mas eu creio que Deus tem uma palavra para cada um de nós. Na época em que o rei Saul reinou, ele não se preocupou em buscar essa arca. Que arca é essa, pregador? Essa é uma das maiores referências de Israel. Aqui estava o maior utensílio de Israel. O utensílio mais pisado de Israel era a arca da aliança. Por quê? Porque na presença da arca da aliança estava o Senhor. O Senhor desceu para morar no meio do povo através da arca da aliança. Teve uma época lá em Êxodo, capítulo 20, que o povo ficou com medo de Deus e falou assim: não, nós não queremos que Deus fale conosco, mas vai lá, Moisés, fala com ele e transmite para nós o que Deus quer falar com nós. E isso virou prática. Moisés ia lá, falava com Deus, Deus falava com Moisés, Moisés era um intercessor, e Deus falava com Moisés, e Moisés vinha e falava com o povo, Chegou a determinada época, o povo começou a se enciumar. O povo começou a falar assim: mas por que Moisés é tão íntimo de Deus? Moisés fala face a face com Deus, e por que nós não podemos falar com Deus? Tem uma coisa errada. Moisés pegou essa fala do povo, levou para o monte, o monte que ele subia, o monte Horebe, e falou para Deus tudo que eles estavam falando. Deus falou: não, fica tranquilo que eu vou acabar com isso. Eu vou me tabernacular. O que é tabernacular? Faz para mim um tabernáculo e faz para mim uma arca, e eu vou descer e vou morar nessa arca. E essa arca então era feita com caixote, com madeira de acácia, Ela era selada de ouro por dentro e selada de ouro por fora. A tampa do propiciatório era de ouro, e tinha dois grandes querubins, um com a asa encontrando com a outra, olhando para dentro da arca. Por quê? Porque se ficasse um olhando para o outro e falasse: nossa, você é bonito, o outro ia falar: não, você é mais bonito ainda. Então, diante de nós, diante de Deus, não tem ninguém que é mais lindo do que o Senhor. Ninguém pode falar: você faz isso, você é mais introvertido, por você o fogo desce, por você as coisas acontecem. Não, do mesmo jeito que eu tenho a capacidade de orar e Deus curar, você tem a oração que Deus reage. Você também tem a manifestação de fé que põe Deus de pé para agir, Então, Deus desceu para morar na arca. E onde o povo de Israel ia, os levitas iam na frente. No capítulo 15, no versículo 15 de 2 Crônica, está escrito que tinha nessa arca 2 argolas. E essa argola, de cada lado tinha 2 argolas, e tinha uma vara de madeira de acácia, toda banhada de ouro. As varas passavam dentro da argola, e os levitas punham no ombro e carregavam a arca da aliança. Essa era a forma que era transferida a arca da aliança. Só que aí, o povo de Israel, na época de Eli, os filhos de Eli, Alfini e Finéias, foram à guerra, eles estavam despreparados para essa guerra, e os filisteus ganharam através do avanço. Tomou a arca
arca deles e levou a arca, meus irmãos, embora. Aí eles levaram a arca da aliança embora, e eles levaram a arca da cidade de Betel, né? Levou a arca embora. E Ebenezer, da cidade de Ebenezer. O que significa Ebenezer? A casa de Deus. Era onde a arca estava. Pegou a arca do templo e levou para a guerra. E essa guerra estava alojada onde? Ela estava alojada em Asdod. Na hora que o povo chegou em Asdod, teve um grande grito de vitória, porque a presença do Senhor gera sensação de bem-estar, né? Gera a sensação de bem-estar. E o povo deu um grande grito de vitória. Só que, meus irmãos, os dois sumos sacerdotes não estavam prontos para carregar essa missão. Eles estavam tocando aquilo que não podiam tocar, estavam servindo a Deus de qualquer maneira, cujo eu não vou entrar em detalhes que o horário não dá, né? Estavam vivenciando vidas, né, que não eram dignas de atencionamento de Deus. Meus irmãos, preste atenção todos aqui. Eu tenho um compromisso com a palavra de Deus, eu tenho que explicar para os irmãos. Deus, ele não tem parceiro, não tem amizade com ninguém. Deus, ele não é amigo de ninguém. Deus, ele tem preocupação com o seu princípio. Se você está cumprindo o princípio de Deus, pode contar com a amizade de Deus. Sabe o que o Tiago 4,4 fala? Fala assim: adúlteros e adúlteras, não sabe aquilo que é amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Portanto, qualquer que você quiser ser amigo de Deus, faça amizade com o mundo. Deus, ele quer prioridade, meus irmãos, nos nossos corações. Muitas das vezes nós queremos cobrar de Deus, mas nós temos opcionado mais o WhatsApp, nós temos dado mais atenção para o Kawaii, para o Facebook, nós não temos tempo para a Bíblia, nós não temos tempo para fazer uma oração, para pesquisar uma mensagem bíblica, e tudo que os outros vai falando a gente vai engolir. Por quê? Porque Amós capítulo 4 versículo 6 fala assim: o meu povo sofre porque falta conhecimento. Nós temos que conhecer Deus, meus irmãos. Nós precisamos fazer a obra de Deus com segurança, porque temos que guardar os seus princípios. Aleluia. Então eles chegaram em Asdod, como eles não estavam preparados, os filisteus invadiram, tomou a arca da aliança. O problema estava onde? Na arca da aliança. Porque a arca da aliança, onde é que ela chegava? Se fosse a mão nela, morria. Onde é que ela chegava? Resolvia o problema, Deus estava nela. Só que os filisteus tomou a arca da aliança. Mas espera aí, o problema estava na arca? Não, o problema estava no povo. Tem pessoas que estão sofrendo e falam: eu estou na igreja de segunda a sexta, mesmo assim o problema está presente. Procura pesquisar o que está acontecendo, que alguma coisa errada tem. Porque o nosso Deus, ele não perde batalha na vida daquele que guarda os seus princípios, né? Então a arca foi tomada de Asdod, ela foi levada para Gate. E chegou lá em Gate, meus irmãos, eles colocaram ela dentro do templo de Dagon. Aí ela colocaram no templo de Dagon e foi festejar. Na hora que voltaram, Dagon estava caído. Aí um deles falou: foi um vento que derrubou, e vamos colocar Dagon de pé de novo. Colocou Dagon de pé de novo. Na hora que eles voltaram de novo, Dagon estava sem a cabeça, Dagon estava sem o tronco, e Dagon estava sem as pernas. Sabe por quê? Porque perante o Senhor não tem Deus que pode bater no peito e falar: eu venci. Talvez você está sofrendo até hoje porque você não tinha feito uma decisão ainda. Você está enfrentando crise financeira, você está encontrando crise na sua área espiritual, na sua área sentimental, porque você não tinha levantado ainda para pensar nisso. Mas hoje começa um relampejo de vitória na sua vida, porque você tomou a decisão certa e Deus desceu para resolver o seu problema. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Eles falaram: nossa, já começaram a assombrar com a arca. Falou: vamos tirar essa arca daqui, que foi a arca que quebrou as pernas do Dagon, foi a arca que fez isso. Mandaram a arca para Ecrom. Chegou em Ecrom, meus irmãos, a arca, o povo começou a ter hemorroida. Começou a dar hemorroida no povo.
Começou a dar tumor no povo, todo mundo tinha hemorroida, tumor. O gemido deles dava para ouvir de outra cidade, a dor da cidade inteira. Todo mundo doente, todo mundo enfermo. Por quê? Porque eles estavam tocando naquilo que é sagrado, mas de uma forma inadequada. Aí eles falaram: nós não podemos ficar com isso aqui, somos com isso para Betsemes, mas nós não podemos fazer de mão vazia. A oferta entrando de novo. Nós temos que fazer uma oferta. Aí juntaram 5 reis filisteus e falou assim: nós vamos ter que fazer uma oferta. Nós vamos ter que fazer ratos de ouro, porque foi enxame de ratos que Deus começou a comer os trem deles. Tumor saiu do corpo. Aí eles fizeram 5 ratos de ouro, 5 tumores de ouro, colocou dentro de uma caixinha, colocou na carroça, né? Fez uma carroça de molho, pegou uma vaca que estava amamentando o bezerro. Quem já trabalhou em roça aqui? Levanta a mão. Quem trabalhou em roça sabe que se você prender o bezerro aqui e soltar a vaca, ela não sai de perto do bezerro, não é verdade? Ela não fica assim, querendo ir lá no bezerro, o tempo todo querendo ir no bezerro. Vocês já repararam? Pois é. Aí os filisteus falaram assim: se Deus está nesse negócio, nós vamos pegar essa vaca e pôr na carroça e ela vai embora sem voltar para o bezerro. Agora, se não for Deus dele, a vaca não vai. Aí colocaram a vaca na carroça de bezerro, na carroça, né? E pôs o bezerro trancado e a vaca foi embora. Porque quando é de Deus, Deus não erra o endereço. Você não precisa falar bonito, você não precisa ter diplomacia, você não precisa ter apadrinhamento. Se Deus tem um negócio com você, a bênção vai bater na sua porta. E a bênção foi, meus irmãos, em direção a Kiriat Jearim, que era uma terra já de Israel, e tinha 70.000 trabalhadores trabalhando na lavoura. Eles: olha lá, a arca está voltando. E foi todo mundo correndo, pegou a vaca, matou, quebrou a carroça, fez um fogo, fizeram um sacrifício, aí tudo bem, né? Mas aí eles cismaram de querer tocar na arca para ver se realmente era a arca da aliança. Matou 70.000 pessoas, a glória de Deus. Porque ninguém pode tocar em Deus sem estar preparado. Ninguém pode bater no peito e falar assim: não, eu sirvo Deus de qualquer jeito, eu entro na igreja de qualquer jeito. Olha aí, para servir Deus, meus irmãos, tem que servir da forma correta. Deus é Deus de princípio, e aquele que abusa da autoridade do seu poder pode sofrer sérias consequências. Aleluia. E aí então aí agora já não eram mais os filisteus. Não eram mais os filisteus que não queriam a arca, porque os filisteus: não querem essa arca não, ela está dando doença. Mas aí a arca chegou no meio do povo de Deus, o povo de Deus: não, nós não queremos também a arca não. Irmãos, Deus chegou no meio do povo dele, e o povo dele não queria a presença de Deus. O que está acontecendo que o povo não quer a presença de Deus? É porque Deus é santo, e para servir Deus tem que servir de uma forma adequada. A palavra de Deus nos fala em Hebreus 14, versículo 12: seguir a paz com todo e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O nosso Deus é santo, e se você quer algo de Deus, você tem que priorizar a sua santidade. Então foi o repúdio do povo de Deus. Nós não queremos Deus. Deus é muito santo. Tira Deus daqui. Hoje o povo quer tirar Deus para quê? Para ficar com o pecado. Hoje o povo quer tirar Deus para quê? Para ficar com o Dagon, para ficar com a curtição, para ficar com o mundo. Porque o mundo tem atratividade. O mundo tem atraído as pessoas de forma que as pessoas trocam o culto por uma noite de internet. A pessoa troca o culto pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram, fica priorizando o mundo. Mas sabe o que é que o apóstolo João fala em 1 João capítulo 2, versículo 5? Filhinho, não amei o mundo e nem aquilo que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Por quê, João? Porque o mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus
Aí então, a arca foi mandada, né? Ela foi tirada lá de Bet-Semes e foi enviada para Kiriat Jearim. Em Kiriat Jearim ela ficou na casa do sacerdote chamado Abinadab. Esse sacerdote, ele tinha mais dois sacerdotes, que era o Aiô e que era o Uza. Esses ali, Eliezer, ficou 3 sacerdotes disponíveis para a arca. Mas eles pegaram a arca e colocaram no lugarzinho, e a arca ficou lá 20 anos empoeirada. Eu creio que eles não davam atenção para a arca, meus irmãos, porque o Tiago ele fala assim: chegai-vos pois a Deus, e ele chegará até vós outros. A arca ficou lá empoeirada, nada acontecia, iniquidade ficou dentro da casa, ali onde é que tinha casa do sacerdote, tinha iniquidade, tinha todo tipo de mazela, mas a presença de Deus ela não fazia nada, porque carregar a Bíblia não te dá um título de cristão. Até o macumbeiro tem uma Bíblia dentro de casa. Tem pessoas que pegam a Bíblia no Salmo 23, abre dentro de casa: o Senhor é meu pastor, nada me faltar, deitar me faz dever de fato. Não vai adiantar, porque a Bíblia só faz efeito quando você lê ela e quando você começa a colocar aquilo que está escrito em ação. Se você quer ver Deus trabalhar, é você fazer o que a Bíblia está mandando você fazer, porque Deus é um Deus de princípio, e se você colocar o princípio em ação, você vai ter a ação de Deus na sua vida. E eles colocaram a arca, ficou lá 20 anos. E nesse período Davi entra, na sua gestão, na gestão de Saul. Saul não preocupou em ir lá buscar a arca, mas Davi não, Davi era cheio de Deus. Davi falou: eu não posso reinar sem a presença de Deus. Eu não posso chegar no trabalho sem antes fazer minha oração. Eu não posso entrar nesse relacionamento sem buscar a direção de Deus. Eu não posso negociar sem ver se é de Deus. Se você não buscar a direção de Deus, você vai dar com a cara na água no relacionamento, no trabalho, aonde você for, sem pedir direção de Deus, vai dar errado. Sabe por quê? Porque Deus é o centro, meus irmãos. Deus é o centro da nossa atenção. É Ele que dá a direção no nosso espaço. E Davi foi lá buscar. Juntou 30 mil pessoas. Fez uma congregação. Vamos fazer um congresso? Vamos. Fez um congresso. Chamou 30 mil adoradores. Chamou os sacerdotes. Chamou os levitas. Chamou os profetas. Chamou os anciãos. Chamou todo mundo e veio. E veio todo mundo cantando, salmodiando, fazendo, meus irmãos, a festa santa, E eles erraram em 2 coisas, Primeiro eles trouxeram a trombeta, mas não trouxeram o saltério, Porque a trombeta era o toque de partida, o saltério era o toque de desarmamento. Desarma, pode ficar tranquilo, é aqui que nós vamos ficar. Levou a trombeta, mas não levou o saltério. E ele foi, chegou na casa de Abinadab. Eles falaram assim: nós viemos buscar a arca da aliança. Pegaram a arca da aliança e colocaram em cima do carro novo de boi. Eles fizeram a cópia que os filisteus tinham feito. Pegou a arca da aliança e colocou no carro de boi. Por quê? Porque uma vez já tinha sido feito isso. Deixa eu te falar uma coisa: se você quiser copiar o mundo, vai dar ruim. O mundo faz o que quer e está tranquilo. Por quê? Porque o mundo já tem a sua sentença. Mas a casa de Deus ela é excluída do mundo. A casa de Deus ela não pode copiar o mundo. É o mundo que tem que copiar o nosso hino. Não é nós que tem que copiar o baile funk deles, não. Nós não podemos fazer o que o mundo faz. E isso eles queriam fazer o que o mundo estava fazendo. Vamos fazer o carro de boi. Ficou bacana, a vaca carregando e tudo, e ficou bacana. E fizeram. Mas qual que era o mandamento, meus irmãos? Que eu citei aqui no começo. 2 Crônicas 15:15. Carregar no ombro dos levitas. Essa era a norma, os levitas põem no ombro e carregavam. Mas Uza falou: não, nós é da geração nova. Aquela geração lá, eles é caduca, eles não tinham visão. Nós temos o poder da evolução. Evolução Deus aceita. Agora pecado não. Aquilo que quebra o princípio de Deus, Deus não aceita, meus irmãos. Tem muitas pessoas vivenciando dias de treva. Por quê? Não é o diabo não. É infringir a
norma de Deus, infringiu a lei de Deus e está vivenciando dias ruins. Porque o dia que consertar, Deus volta a fazer, Deus volta a bradar. E foram. Na hora que eles foram, passaram na ilha de Kidom, ou seja, na ilha de Narco ou de Kidom. Os 8 pessoas, Uza e o Aiô eram o sacerdote responsável pela arca. Uza correu e meteu a mão. Uza não podia pôr a mão na arca. Uza era sacerdote, a mão na arca quem punha eram só os filhos os filhos de Jedutum ou os levitas, que era da árvore genealógica de Arão, que eram os levitas. Só eles podiam tocar na arca. E Uza foi tocar. Então nós vemos aqui que se você quiser fazer da forma, não vou fazer assim porque vai dar certo, tenho certeza, a certeza não vai te dar alegria. A certeza não vai te dar a vida eterna. O que vai te dar a vida eterna é princípio, é o que está escrito. Se você obedecer o que está escrito, que vai dar certo. Na mesma hora Deus desceu. Epa, Deus desceu, mas desceu para matar. Deus matou o Uza, partiu o Uza no meio. As tripas do Uza caíram lá assim. Foi mesmo depois de jogar um balde d'água na congregação, todo mundo quietou. Davi assustou, todo mundo assustou, né? E eu caminho para o final. E eles falam: não, agora mais um que é a arca também não. Mais outra equipe querendo abandonar a arca. Por quê? Porque Deus não anda aparelhado em pecado. A Bíblia diz no livro de Amós 3,3: não andarão 2 juntos se ambos não estiverem de acordo. Para nós andar com Deus, nós temos que abandonar o pecado. Nós temos que abandonar as coisas que denigrem a santidade de Deus na nossa vida. É o primeiro passo para a gente ser bem sucedido. Aí eles pegaram essa arca, deixaram então na casa de Obed-edom, que era um geteu. Irmãos, a história diz que a arca chegou na casa de Obed-edom. Obed-edom estava enfrentando uma crise. A mulher doente, estéril, não podia ter filho. Obed-edom era agricultor, até que Obed-edom não dava nem alface, nem cebolinha. Por quê? Porque a praga que Deus mandou por causa da tomada da arca tinha atingido a terra tinha sido abençoada por telhado de ter tomado a arca. E nada nasceu na casa de Obed-edom. Mas aí vem Davi, o que ele fez? Encostou a arca na casa de Obed-edom e ficava todo mundo assim: deixa ele, vai matar esse filisteu, vai matar ele, né? Porque quando você vem para a igreja, fica todo mundo te gorando, fala: não vai durar um mês, não vai durar 2 meses. E não, você é fogo de palha, está escondendo atrás da Bíblia. Está escondendo mesmo. A Bíblia é esconder batismo. Se você esconder atrás da Bíblia, você vai achar salvação. Aí ficou até escondendo. Deixa lá. Quando pensa que não, ele só ficou sabendo. O Obed-edom está ficando rico. Quê? O Obed-edom que estava na crise, que estava na prova, que estava doente. Vim falar que Deus abriu a madre da mulher dele e ela agora tem filho. Ela tem filho, Deus fez ela produzir. Mesmo? Não, isso é o de menos. Obed-edom está vendendo verdura para todo mundo. Obed-edom virou um empresário. Obed-edom está montado na grana. Davi falou: não diga. É verdade? Então nós temos que voltar para buscar essa arca. Nós perdemos a presença de Deus, porque todo aquele que larga a presença de Deus, ele não vai para frente. Mas quando volta, Deus volta a prosperar. Aí ele voltou lá, ele falou: dessa vez nós vai levar também o sofá. Levou a trombeta, levou o sofá, levou as varas, né? E fez da forma certa. Aí a Bíblia fala que ele dava 6 passos, no 7º ele armava o altar, fazia um sacrifício, dançava, cantava da forma adequada, e Deus foi com eles. Meu irmão, a forma que Deus vai te prosperar é você dando atenção para a palavra de Deus. Não fica pegando essas coisas que está falando no YouTube. Não fica caçando profeta que está vendendo lenço, que está vendendo peça de arruda, cai de não sei o que, foi de não sei o que, pisar no sal. Isso aí não dá progresso não. O progresso de Deus, ele vai chegar na sua vida a partir do momento que você opcionar o que a Bíblia está mandando. O quanto você estiver dentro do mandamento de Deus, você pode ir para onde quer que você for. Deus vai contigo, Deus é na frente, Ele vai abrindo o caminho, Ele vai quebrando as muralhas,
Então está aí essa palavra, meus irmãos. O progresso que nós precisamos está na obediência. Se nós ouvir a voz do Senhor, o que o Senhor falou? Se atentar pelas minhas vozes, comerei o melhor dessa terra. Amém? E essa é a palavra que Deus me deu aqui. Aquilo que eu não falei, que o Espírito do Senhor permaneça falando em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Quem recebeu essa palavra, diga glória a Deus. Então, meus irmãos, começa a dar atenção para essas coisas. Quem aqui ainda não fez a sua escolha, aceitou Jesus? Levanta a sua mão. O primeiro passo para nosso bem-estar diante do Senhor é aceitar o sacrifício da cruz na nossa vida. Tem alguém que você ainda não aceitou Jesus, não levantou a mão confessando o Senhor diante de todos? Tem alguém? Se tiver, levanta assim a sua mão. Eu gostaria de perguntar se você quer nessa manhã de salvação aceitar Jesus na sua vida. Ele é a arca da aliança. Hoje nós não temos que carregar esse caixote mais. Por quê? Porque no livro de 1 Coríntios capítulo 3 versículo 16 está escrito assim, vós sois o templo de Deus, e o Espírito Santo de Deus habita em vós. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Quem é templo de Deus aqui? Levanta a mão e diga glória a Deus. Deus abençoe a vida de todos. Aleluia. Irmãos, eu já quero aqui encerrar a minha participação, já abrindo espaço ao nosso pastor responsável regional para estar assumindo, né? E ele vai dar continuidade e vai fazer aquilo que Deus vai aprovar aqui nessa noite. Nós vamos receber o servo do Senhor, que é a autoridade amor. Receba com palmas e glória a Deus.